Opa! Oi. Boa noite. E aí? Boa noite, pessoal. Os dois parecem muito. Verdade, Os dois verdade. são iguais. É meu pai, sabia, não? Boa noite, pessoal aí que está escutando a gente. Somos do Podcasters Unidos aqui, todos os podcasters da iniciativa Podcasters Unidos. Estamos no Sextou com Unidos, olha que maravilha. Aí hoje Olha, trazendo grandes podcasts aqui na rede para falar um pouquinho sobre assuntos variados e diferentes aí, para alegrar um pouquinho sua noite, talvez, né? Deixar ela um pouquinho diferente. E eu tenho certeza que vamos falar sobre os grandes assuntos dessa noite aqui. E um dos assuntos eu já queria dizer aqui, que é apresentar os nossos caríssimos convidados de hoje. E o primeiro aqui do meu lado aqui, que é o Felipe, do Fuleiros Podcast. Tudo bom, Felipe? Tudo tranquilo, meu amigo. E aí, com você? Tudo certo também, tudo certo. Graças a Deus, né? Com saúde aí para a gente fazer mais uma Sextou com os Unidos, já o nosso segundo programa aqui do Sextou com os Unidos. Tenho certeza que vamos em frente. O segundo convidado que eu queria apresentar aqui é o Luiz Henrique, do Bonitinhos Mais Ordinários, que ele está mutado no momento, mas agora já desmutou. Boa noite, Luiz, tudo bom? Boa noite, Guilherme, tudo bem? Boa noite a todos os membros dessa excelentíssima mesa. Boa noite. E os dois aqui de baixo de mim, aqui, que acabaram de chegaram agora em cima da hora, os dois aí do E Agora Cast também participantes. Ficou mudo aí, só para mim, gente? Ficou mudo? Não. O Vitor tá mudo aqui, ó. Ah, peraí, tá mudo, galera, para mim. Agora só tá com o vídeo atrasado, mas o áudio tá ok. Eita, mas vamos seguir. Os dois aqui do E Agora Cast também, um podcast que a gente tem na rede aí também. Muito obrigado por ter aceitado esse convite e estar participando aqui da noite com a gente aqui no Sextou com os Unidos. Podem se apresentar aí também, fique à vontade. Vai lá, Vitinho, começa. Jogando pra mim. Bom, boa noite, gente. Sou o Vitor, do IagoraCast. Sou publicitário. E vai lá, Jonathan. Se apresente. E aí, galera, boa noite. Eu sou Jonathan Freitas, do IagoraCast. É uma honra estar com vocês nessa live. Estou Podcasters Unidos. Muito massa essa iniciativa, essa união, essa aglomeração, esse movimento aí da galera. E é um prazer estarmos aqui, eu, Vitor, para falarmos um pouco. Não sei nem qual é a pauta. O Guilherme falou, cara, na hora a gente vai sorteia e manda bala. Então, estamos aqui para o que deve é. Isso aí. Aliás, eu já queria perguntar para vocês quais são os assuntos que vocês querem que a gente debata aqui hoje, para eu já colocar na lista e a gente já fazer o primeiro sorteio. Pode escolher um de cada um aí, os que vocês quiserem falar. Brooklyn Nine-Nine, deixa eu ver o que mais. Vamos falar um pouquinho também, deixa eu ver aqui, saiu aí a Enola Holmes. Nossa, tá bem bacana. E vamos falar uma palhaçadazinha mais fuleira, Vitor. Uma fuleiragemzinha. Vamos falar sobre o cara lá, o meu casal, dizendo que poderia ficar com homens. Pronto, que deu likezinho no Twitter essa semana. Pronto. Vamos falar de bissexualidade Ok. O Whindersson Nunes, vamos falar então. Não, do outro. Do Vitão. Vitão, no caso. Isso, do Vitão lá. O Vitão, a bissexualidade do Vitão e a questão do fura-olho. Pronto. Meu casal Vitão. Beleza, então eu vou compartilhar a minha tela aqui agora para a gente ver qual que vai ser o primeiro tema sorteado da noite. Todos aí estão vendo minha tela. Estão aqui os temas e eu vou sortear. E o primeiro tema vai ser um tema mais polêmico, um tema mais
mais centrado aí no Brasil, o retorno das aulas presenciais. Primeiro, eu quero saber de vocês, o que vocês acham, se já está no momento de a gente voltar para as aulas presenciais, se os governadores, o próprio governo está um pouco ansioso aí para as voltas das aulas, o que vocês acham? Podem começar, qualquer um fala aí. Cara, é um pouco problemático pensar que num país que a pandemia, não só a pandemia, mas não o sistema governamental, ele está todo fragmentado, meio que os estados acabaram, assim, por querendo ou não, agindo cada um de uma forma independente para lidar com a própria pandemia. Tem estado com mais, com menos, mas no final das contas, como a gente já teve reabertura de comércios na maioria dos locais e também reabertura de muitos polos e centros turísticos, fica um pouco difícil imaginar voltar às aulas nesse meio tempo, porque, querendo ou não, aglomerar pessoas da zona de risco, principalmente crianças, né, ali da primeira infância, dentro de uma sala de aula, criança que ainda não está acostumada a usar a própria máscara. Então, eu acho não só arriscado, como extremamente problemático ainda para um país que está com zero controle sobre a pandemia ainda. Zero controle, exatamente. Concordo. A pandemia... Existe pandemia ainda? Para alguns já acabou, Turismo né? não, pro turismo não. A sensação que dá é que a pandemia acabou, né? Ela acabou e a gente tá no mundo normal, nunca existiu o coronavírus, é essa sensação que dá, vídeo o último feriado que aconteceu 7 de setembro, com as praias cheias e ninguém fazendo nada. Então, o grande objetivo do retorno, na verdade, das aulas presenciais é tentar recuperar esse ano que foi perdido para os alunos, já que o governo da maioria dos estados, né, e o governo da maioria dos municípios do Brasil não conseguiram estruturar um sistema de ensino EAD. Muito pela falta de internet nas casas das pessoas, foi aí que o Brasil percebeu que ele está atrasado nessa questão, né? Precisou de uma pandemia para descobrirem isso, e muito pela falta de estrutura e de comprometimento do próprio sistema educacional brasileiro. Então, o objetivo vamos retornar às aulas, principalmente do ensino médio, pelo menos aqui em São Paulo, para fazer com que os alunos consigam ser aprovados, para que o índice de reprovação no Brasil diminua. Porque é esse o grande objetivo, por isso que existe a aprovação automática, né? Eu vou aprovar o máximo de pessoas, mesmo que elas sejam burras, porque do númerozinho lá fica bonito para mim. Luiz, também teve a linha de frente aí das escolas particulares e faculdades particulares voltarem, colocando os alunos deles na linha de frente também. Sim, tem essa problematização aí também. Até porque quanto ganha um dono de uma escola e quanto ele não perdeu com esse dinheiro, né? Quanto dinheiro ele não perdeu nessa pandemia. Então, o grande problema, além de tudo isso, é a influência que essas pessoas têm nas decisões do governo. Acho que é inadmissível a gente pensar em retornar às aulas, principalmente de escolas infantis, sendo que a gente não tem um controle ainda. Os casos, por mais que eles abaixam 2 dias e acabou, vamos voltar à festa. Então, assim, a gente não consegue controlar as pessoas de irem ao bar. Como que a gente vai controlar 1.000, 2.000 alunos numa escola com um inspetor? Sendo que esse mesmo inspetor, nas aulas normais, não conseguia controlar essas pessoas dentro da sala de aula. Então, assim, não dá. A gente não pode considerar o retorno das escolas públicas e muito menos das instituições privadas. Que já aconteceu, né? E algumas já colocaram alunos dentro de sala de aulas, em outras não, né? Então é bem complicada essa questão, mas a gente não pode pensar em retornar nada presencial ainda. Sim, eu até concordo. Até o Amazonas, né? Manaus, né? Amazonas, lá voltaram com as aulas presenciais, só que eles fizeram o lockdown de novo em sair da rua, em fazer. Eles fecharam todos os bares, eles fecharam todos os outros ambientes em que a pessoa se aglomera e tal, e as escolas continuam abertas. Eu acho que se fosse para tomar essa decisão de reabrir as escolas, tem que fazer um novo lockdown nos outros lugares, porque teoricamente não, né? Socialmente, o estudo é mais importante do que tudo, né? Então, o estudo é mais importante do que ir para o bar, do que ir para uma festa, do que ir para do que o lazer, no geral, exatamente, né? Exatamente. Então, eu acho a decisão de fazer um lockdown novamente, fechando esses outros estabelecimentos, e fazer uma reabertura
das escolas, claro, com controle, vai ter que fiscalizar a criança o tempo inteiro para ver se ela não tira máscara, vai ter que ter álcool em gel em todas as mesas, vai ter que ter álcool em gel em todos os corredores, os recreios não podem ser no mesmo momento que o recreio de todo mundo, então tem que voltar com um protocolo de segurança muito rígido. E esse protocolo de segurança, a gente sabe que quase nenhuma escola no Brasil possui. É incrível, nem né? mas, e também não vai ser funcional. A gente pega uma escola pública que tem 500 alunos no período da manhã. Como eu vou dividir para tantas turmas que esses intervalos, por exemplo? A própria questão do lanche, por exemplo, né? Da recreação, do lanche, tudo mais. A higienização disso tudo, usar o próprio banheiro, usar o banheiro do colégio, como é que vai ser? Tipo, a manutenção é sempre muito mais cara nesse tipo de pandemia e casos. Na Itália, que é o meu país de origem, e dos meus parentes, o que voltou meio que dando lockdown, não só em tudo, mas tipo assim, abriu 2 semanas, passou mais 3 e já teve que fechar tudo de novo, porque não existe protocolo de segurança suficiente para combater, às vezes, a imbecilidade humana e também a vontade do ser humano de, sem querer, não perceber que ele foi no banheiro e não lavou a mão, que ele tocou na mão do colega, né, tipo, foi cumprimentar, abraçou, esse tipo de coisa. Então, isso que eu tô falando de pessoas adultas, dentro de escolas de ensino médio. Vamos colocar criança no educação infantil, que aqui, né, é educação infantil. Jardim 1, Jardim 2, tanto faz o nome. Cara, é impossível, isso não é viável, simplesmente não tem função prática. Hoje em dia também acho que não, aqui no Brasil não funciona de forma nenhuma. Tem algumas pessoas também, acho que até vai ter um próximo tema, talvez seja sorteado, que está o retorno das pessoas aos estádios, né? E é outro tema que a gente pode até linkar com esse, né? Porque, teoricamente, não é o momento em nenhum lugar no mundo, né? Talvez na Austrália, na Nova Zelândia, que lá os caras conseguiram controlar a pandemia e que não tem casos, assim, ascendentes muito grandes, assim, e nem o nível de mortes tão elevado quanto está no Brasil, quanto está nos Estados Unidos e quanto está na Índia agora, é um lugar que talvez a gente comece a pensar em novos protocolos de reabertura. Até lá vai ser complicado. Mas eu quero saber do Vitor e do Jonathan, o que vocês acham disso daí? Pois foi mal. A minha noiva é professora e por causa dela eu estou meio por dentro do que está acontecendo. Fora o meu irmão em idade escolar. A declaração que deram aqui em Fortaleza do governador Camilo é que as crianças foram as mais prejudicadas, então por isso que está nessa fase de retorno. É um indicado? Não é. Aí, na minha cabeça, a minha concepção pequena das coisas, eles estão fazendo isso justamente porque as escolas públicas não têm acesso à internet, né? Então, muita gente ficou sem aula praticamente, e eu acho que isso é mais uma medida de desespero, de dar para essas crianças um conhecimento, mesmo que deixe elas em risco, do que esperar mais um pouco. E aí, sem contar que volta agora, né, dia 1º de outubro, mas tem colégios que estão burlando a lei, dizendo que são atividades complementares, mas que, na verdade, é uma carga horária inteira para as crianças. E eu já soube até de colégio que meio que, quando batia lá a fiscalização, dava sorte disso no turno da tarde, que tinha pouca turma, e eles separavam as crianças na hora, assim, morrendo de medo. Mas é um assunto bem complicado. Sim, demais. Jonatas, tem alguma coisa a comentar sobre? Rapaz, eu não tenho muito a acrescentar, não. Faço minhas as palavras dos colegas aí, que realmente foi bem explanado. Concordo com eles, concordo sim. Não é um momento para se reabrir e voltar às aulas presenciais, sem os devidos cuidados, né?
Sim, concordo. Ainda mais que esse ano aqui é o ano ainda de eleição, né? Final do ano ainda teremos eleição. Talvez, quase com toda certeza, os governos estão tentando fazer isso daí, a retomada o mais rápido possível para ganhar alguns votos, né? As pessoas gostam quando as pessoas fazem assim. Põe circo. Sabe, é difícil, porque o mundo, o Brasil é assim, desse jeito, a gente. O governo brasileiro nos trata assim faz muito, muito tempo e não vai ser esse ano, mesmo com a pandemia, que eles vão parar também, né? Olha, aqui temos o primeiro comentário do chat, que já é o Gabriel, lá do Sete Letras, até falando, até é estranho ver o Felipe falando sério, é incrível mesmo. Vamos ver agora se a gente muda para um assunto que seja mais leve, talvez, né? Vamos lá, aqui, vamos compartilhar aqui. Ah, você falou que podia ser qualquer coisa. Nossa, olha, Não, pode ser qualquer coisa, A gente. Pego desprevenido. Não, claro, a gente debateu o preço do arroz semana passada, o futuro da TV Globo. É incrível. A gente debateu coisas incríveis semana passada. É Felipe com LLY. Recentemente. É sério. Não sei se vocês estão sabendo, mas tá tendo um rumor, não sei se foi confirmado, que a Xuxa vai voltar pra Globo. Então. Eu vi isso de manhã. Aí complementa o nosso assunto de semana passada, que a Globo não vai acabar, não, velho. A Xuxa vai voltar. Ah, Globo nunca acaba. Mas o que ela vai fazer agora lá na Globo? Essa é a grande pergunta. Vai substituir o Luciano Huck, né? O Luciano Huck, teoricamente, vai sair, né? Vai virar presidente. O Antônio Fagundes está livre agora, né? Luciano Huck virar presidente. A gente vai ter aquele programa Meu Carro, Minha Vida? Meu carro, minha vida. Lá tá velha. Ai, meu Deus. E outro também assunto que a gente debateu semana passada, que foi a Jojo Todinho, campeã da Fazenda 2020, né? Então é isso aí que a gente está querendo para o Brasil de hoje. E o segundo tema sorteado também aqui foi como começou o seu podcast. Olha só, como começou o podcast do E Agora Cast. Como que começou? E agora, Cast, ele começou, cara, com 3 amigos enchendo a cara e falando um monte de abobrinha com referências filosóficas e nerds. Então disseram, poxa vida, essa monte de abobrinha aqui a gente poderia compartilhar que alguém gostaria de escutar. Talvez, não sei, quem sabe. E aí pronto, surgiu. Estava escutando muito podcast, aí você sabe, quando a gente começa a conhecer a mídia podcast, a gente escuta tudo, vai escutando, fica viciado e chega um momento em que diz, putz, grilo, eu tenho que fazer o meu. E pronto, foi assim. Vitor, tem alguma um coisa? Negócio viciante. Eu cheguei aqui no E Agora Cash. Opa, minha imagem sumiu. Tá tudo certo aí? Tudo certo. Opa. Te escutando e vendo esses seus lindos olhos verdes. Continua aí. Pois é, eu cheguei de paraquedas no E Agora Cash, porque o Jonathan tinha uns conhecidos, né, amigos em comuns do Facebook. Ele criou um grupo. Eu já estava no grupo do Calango Nerd. Um abraço aí pro Márcio, que é um meme em pessoa. E aí eu compartilhava meme direto. O Facebook para mim é isso, é meme, só isso. E comentar polêmica. Aí, como eu não sou um usuário do Twitter e eu tenho um Instagram praticamente por obrigação, foi pro trabalho da faculdade que eu criei o Instagram. Aí até hoje tem. Aí o Jonathan mandou uma mensagem privada: ei, tu já escreveu alguma coisa para algum canto? Eu, não. Aí ele quer tentar? Bora. Aí eu mandei um texto gigante. Aí ele gostou, publicou e pronto. Aí estamos aqui. Aí tá até hoje fazendo ali. Até hoje. Então aí, o redator nerd oficial do E Agora Cast é esse aí. Vou falar de quadrinho cinema é com esse cara aí. Cinema de heróis, séries, é ele. Bacana. E o Bonitinhos Mais Ordinários, como que surgiu, Luiz?
Cara, o Bonitinhos, ele surge a partir do Big Brother. Muito obrigado ao Big Brother. Aê! A gente... Kleber Bambam, abraço. Naquela fase da pandemia, começou, não tinha nada na televisão para assistir, só tinha o Big Brother, não tinha futebol, não tinha Parecia que era Big Brother 24 horas, né? Não tinha nada, não, pode crer, tinha nada para você fazer. A única novidade que tinha bem no início, né, da quarentena era o Big Brother, e nisso surgiu lá as Fadas Sensatas, Manu Gavassi, Rafaela e tal, e a galera que curtia o Prior, né? E começaram os debates. Um dia eu postei no Facebook assim, seria bacana um podcast que falasse sobre tudo, sem mimimi, sem politicamente correto, e publiquei. E aí nisso eu tinha um programa de futebol chamado Chutando a Bola, com o Gustavo, que é do Bonitinhos Mais Ordinários. E aí o o Daniel viu a postagem e falou, seria legal fazer esse podcast aí. Aí já juntou 3. Aí o Emerson Nunes, que fazia algumas postagens também, bem polêmicas, eu falei, é esse cara aí que a gente precisa. Juntou nós 4, mais o Vinícius Pimentel, que faz a edição, e aí a gente fez o Bonitinhos Mais Ordinários. O intuito inicial do podcast era falar de tudo, sem censura, fugir do politicamente correto, fazer piada com tudo, humor negro e etc. Passou um tempo, a gente sofreu um leve hate e a gente percebeu que não era tão assim, que dava pra gente trabalhar na internet. A gente fez algumas correções e hoje o podcast ele segue, né, tendo a piada, sendo uma tendo humor. Vocês já foram cancelados, então? Já, muito. 2 vezes que eu falei antes da gente começar a live. Não esquenta, né? No esquenta, antes de começar a live, eu falei. Então, hoje a gente fala ainda, faz piada de humor negro, a gente xinga ainda o Bolsonaro, mas a gente fala também de cinema, a gente fala sobre livros, a gente trouxe xingar um pouco Bolsonaro mais... Não é piada, não, é necessidade. E a gente saiu um pouco do formato política, né? Uma, porque fica cansativo, a gente xingar o Bolsonaro toda semana. Mas ele se surpreende, a gente se surpreende sempre, né? Porque toda semana tem alguma coisa pra se Isso mostrar. é incrível, cara. É incrível. O Bolsonaro é que ele dava pauta toda semana pra gente falar. Então ele mudava de ministro, ele ia lá sem máscara, ele levantava um anão achando que era criança, cara. Sensacional. Não tinha como. É uma figura. Mas tem um site que é o Cagômetro. Ele contava as cagadas do governo. Na verdade, eu acho que ele não existe. Não, deixa eu procurar aqui. Infelizmente, ele não é mais atualizado, acho que desde fevereiro, mas ele estaria bombando hoje, né? Ele faz... Não, aí a pandemia mostrou o cagômetro, assim, total. Tinha uma contagem, tipo aqueles cartazes de obra. Estamos há tantos dias sem alguma cagada. Aqui, nosso recorde o governo está 0 dias sem fazer cagada. O novo recorde, aqui, o recorde do governo Bolsonaro sem fazer uma cagada é de 19 dias, durante 15 meses de governo. Aí foram feitas aproximadamente 164 cagadas. A média é uma cagada a cada 3 dias. Caralho! É muito bom. Muito bom. E hoje, o Bonitinhos Mais Ordinários a gente define como um podcast de política, cultura pop, conselhos amorosos, horóscopos e ofensas a Jair Messias Bolsonaro. É isso. É um conjunto muito bom de se ouvir, então. Bem eclético. Escute. É disso que o povo gosta. É disso que o povo gosta. Aliás, é disso que o povo gosta, e Jojo Todinho aí, a gente vai lançar a hashtag Jojo Todinho campeã da Fazenda. É isso aí. E o Felipe, quero saber de você, como que surgiu o Fuleiros Pop? Cara, o Fuleiros Pop, antes de existir o Fuleiros Pop em si, existia outro podcast antes, que era do Fred Reynolds, o nome era Laranja Cash. Eu fazia parte de outros podcasts, porque como eu sei falar italiano e francês,
eu fazia um podcast de universidade, eu não era nem universitário ainda na época, eu tinha uma professora minha que dava aula também em universidade, para representar personagens históricos, sei lá, Napoleão falou alguma coisa, eu ia lá e representava Napoleão no podcast dela de história, era bem divertido. Aí eu fui para outros podcasts, só que eu ainda não sentia que eu tinha um grande domínio no sentido administrativo, eu queria fazer mais coisas por trás dos panos do que só estar falando, eu queria poder administrar. E o Fred já tinha um projeto, aí eu conheci ele tinha um Laranja Cash, ele tinha um grupo muito grande, e aí eu já cheguei, ele falou, tipo, já que você falou que gosta de fazer isso, toca aí o barco. E a gente foi tocando, e infelizmente muitas pessoas foram saindo nesse meio tempo, porque quando a responsabilidade puxou, a galera deu aquela olhada, tipo, nossa, não era isso que eu queria, mas sempre voltam, né, tipo, não saiu magoado nem nada, não. Aí a gente continuou, foi evoluindo, até que o problema é que o nosso nome, Laranja Cash, já tinha usuários com esse nome. Então a gente teve que trocar. Só que aí eu estava disposto até a pagar pelo nome, porque a gente já tinha um site com esse nome, já tinha todas as artes, já tinha uns 33, quase 40 episódios com a vinheta do Laranja Cash. E quando eu fui tentar pedir esse nome no Twitter pro cara, o cara mandou eu me fuder. Ele falou, não, isso é problema seu, vai se fuder. Eu falei, não, beleza. E isso foi no dia 12 de maio de 2018, foi num sábado, lembro até hoje, sábado à tarde. E quando foi sábado à noite eu reuni com os principais membros assim do Laranja, eu falei, então, aconteceu isso e a gente tem duas opções. Ou a gente cria um podcast do zero, novinho, assim, sem nada, a gente pode até reaproveitar algumas coisas do Laranja, ou a gente tenta seguir dessa forma, com o mesmo nome, só que aí nossos ouvintes, quando forem tentar achar a gente, vai ficar aquela confusão. Aí o pessoal falou, foda-se, a gente vai se matar a trabalhar, bora fazer dessa forma. E a gente fez o Fuleiros nesse dia nascer e tá aí desde então, há 2 anos. Que bacana, que bacana. O Gabriel comentou mais uma coisa aqui, ó. Cara, poliglota, vai tirando. É o Gabriel, que inferno. Ai, como eu te amo, Gabriel. O Gabriel é meu arqui-inimigo da vida real. Então, ele é o seu Coringa. Cara? Ele é tão legal. Não, ele é legal, só que eu e o Gabriel, a gente, meio que eu sei de todas as tretas que acontecem na rede, e eu fico salpicando de vez em quando lá no grupo, pra ele ficar com aquele, assim... Entendi. Aí a gente fica trocando farpa toda hora, aí fica de jeito. Todo mundo é amigo, todo mundo é amigo. Aqui mais um comentário. Poliglota e milionário. Ah, que idiota. Mas é isso. É bom saber como vocês começaram o seu podcast. O Podpacast também ele foi uma conversa entre amigos. A gente estava voltando do almoço. A gente trabalhava todo mundo junto, a gente estava voltando do almoço e do nada um amigo meu falou lá, olha que legal esse programa que a gente está escutando, horrível programa da rádio lá que a gente está escutando, mas eles falavam um monte de coisa, nada a ver, que não fazia nenhum sentido, e a gente resolveu fazer um podcast chamado Podpacast. A gente está aí hoje também. Temos já 1 ano e meio já de Podpacast, a gente ficou uns 6 meses sem postar um tempo atrás, metade do ano, até o final do ano passado, mas esse ano aqui estamos... firmes e fortes aí, eu aí edito, eu posto, eu faço a chamada do pessoal, mas é isso aí, estamos firmes e fortes e felizes em estar fazendo eu podcast. É difícil. É difícil editar, postar, criar pauta, chamar o pessoal. Criar conteúdo no geral, né? Criar conteúdo... que o ouvinte, ele já recebe o material, tanto a vitrine, depende, né, se você tiver vitrine não, mas isso tanto faz, mas já recebe, de certa forma, todo o material já pronto, tudo mais, mas tem dia que você trava até para pensar no textinho do título, o que você vai colocar ali na descrição e tudo mais, tem dia que você trava até com o título, então, pelo menos eu, né, às vezes eu deixo isso pro Fred, quer dizer, ultimamente eu só deixo pro Fred fazer, aquele que faz nossas vitrines, eu falo, Fred, esses são os dados, se vira, né, pai? Esses são os dados, as fotos de quem participou, faz uma montagem foda aí na vitrine e é isso. Aí eu já jogo pra lá, porque às vezes eu não tenho nem como pensar. Cara, eu acho que a minha maior dificuldade às vezes é fazer a arte do episódio, cara. Porque às vezes a gente tem um tema, ou às vezes a gente pega 3 temas diferentes, sei lá, retorno das aulas, a fala do ministro da Educação e Jojo Todinho na Fazenda. Aí beleza. E aí, como fazer uma arte desse episódio? É a maior dificuldade. O título, às vezes, é até mais fácil. Agora, transformar isso numa imagem, que ela também tem que ser chamativa, né? Essa é a parte que eu sofro. Às vezes fica
2 dias para fazer a arte, sabe? Já chegou sempre, não consigo fazer porra nenhuma aqui, não. Posta logo do podcast mesmo, lança episódio aí. O Fred, que é o nosso responsável pelas vitrines, ele faz tudo mais, ele tem muitas fases assim, porque às vezes ele não participou do cast que a gente gravou, que nosso grupo é grande, né? São 8, 9 integrantes. Aí às vezes nem são todo mundo que participa, lógico, cada gente tenta fazer mais condensado a maioria das vezes. Então, às vezes, tem dia que ele chega e fala, mano, eu vou lançar qualquer fundo com a nossa logo ali e vai ser desse jeito. E eu não tenho como falar nada, porque, tipo, eu não tô ajudando a fazer a vitrine, então, o cara que sabe, ele que tá fazendo, eu não vou me intrometer nesse aspecto. Eu nem acho ruim, não. É que... Não, tá ótimo. Não dá, cara. Às vezes não dá pra estressar com uma coisa, e uma coisa que eu sempre falo, não dá pra estressar com uma coisa que às vezes não tá te rendendo, tipo, às vezes o cara tá tirando um tempo dele, tá trabalhando ali pra fazer a vitrine, então, tipo assim, e pra ganhar nada com isso. Então, não acho justo também. Claro, Não, e eu imagino que o E Agora Cast também, que tem publicações aí, né, acredito que dê mais trabalho ainda, além do podcast, né? Caramba, bicho, o trabalho é grande, viu? A gente tem aí bastante texto, o Vitinho tá me mandando sempre uns 2 drops por dia, que são sempre notícias rápidas, né? Sobre mundo nerd e tal, coisa bacana que tá saindo, e aí tenho que fazer o seguinte, criar a arte, né? E lançar. E quinzenalmente nós estamos lançando podcast, que tem que fazer edição, né? Isso sem falar das gravações. Eu tenho que fazer edição, geralmente era eu e o Damásio, agora está só comigo, o Damásio está sobrecarregado de trabalho, aí está só comigo, eu também tenho que fazer vitrine, eu que faço a arte, tá? É puxado, é bem Imagina, puxado. né? E acontece pouca coisa na cultura pop, né? Acontece quase Não nada. olha só. Eu vou falar que esse ano a gente teve sorte, né? A gente teve sorte de não ter acontecido tanta coisa pra gente não se atropelar a maioria das vezes não também. saiu quase nada no cinema, né? Não tem muita notícia de coisa acontecendo, mas mesmo assim, toda semana é coisa. Aliás, hoje mesmo anunciaram que vai ter uma série do Nick Fury no streaming da Disney, e tipo, todo mundo ficou, que Nick Fury vai ter série? Pô. Nick Fury. Cara... Vamos sugar até o osso. O Homem Gavião também, cara. Isso é muito bacana, sabe? Também foi dada a notícia que seria o Homem Gavião, então representatividade de heróis negros, acho também muito bacana, que tá explodindo. E veio também com a comoção, né, bicho? O DC Fandom, ele pegou e falou sobre o Super Shocker, e em seguida nós tivemos a notícia da morte do Chadwick, né? Boseman. Sim. Então, essa comoção veio ainda ampliar, né, essa tendência, que é muito boa, de representatividade negra nos heróis da DC e Marvel, que está aparecendo. Que está acontecendo não, mas não adianta a Marvel lançar tanta série assim, porque em nenhum momento ela vai ser melhor que a DC, cara. Não adianta. Vai começar. Não adianta. Eles podem fazer todas as séries, nada é melhor do que Smallville. Nenhum filme é melhor. A DC agora já tem foto de bastidores. Smallville até traficando de escravo, cara. Para com isso. O Decenalta chegou, cara. Tem foto de bastidor da nova Batwoman, ao mesmo tempo que foi cancelada, finalizada Supergirl, né? Sim. E o pior, bicho, é que nesse meio de representatividade ainda tem uns autores que, pelo amor de Deus, né? Já sabe, né, de quem é. Acho é incrível. No mesmo dia que deu aquele boom lá da criadora do Harry Potter, anunciaram a série do Grindelwald. Não sabe se vai ser o Johnny Depp. Não sei. Aí o pessoal que tá fazendo um RPG da nova geração do Hogwarts já correu para dizer que a mulher não tá envolvida no projeto. É um estúdio que comprou o direito. Sim. Olha, Luiz, minha namorada mandou que realmente Smallville era muito bom. Smallville era muito bom, cara. Todo mundo conhece a música Somebody Say. Rainy Começa a minha lágrima aqui, ó.
Isso é domingo, cara, meio-dia, Domingo cara. no SBT, meio-dia, comendo aquela macarronada. Logo, velho, 11 Não, mas horas. sabe o que é o melhor? Sabe o que é o melhor? Que, né, eu lembro que tinha. Passava algumas séries matinais, né? Eu acho que era das 10h30 ou das 11 até meio-dia, que geralmente era Smallville, e vinha uma sessão de cinema do SBT depois que passava Mortal Kombat. É uma coisa que eu sempre. Eu nunca vou esquecer, assim. Era sempre isso, Pode cara. Não crer. tinha O diferença. único filme bom do Paul W.S. Anderson. Tinha o Deoncy, o Estranho no Paraíso. Aí depois. Mas era quarta-feira à noite. Não, era quarta-feira à noite, ou se. Era domingo. Era quarta-feira à noite. Tinha uma série que Tinha era uma o série Caio... da. Ou se é o que o BoJack deveria ser. Tinha... Quem lembra de Caio Versailles, cara? É o mesmo roteiro. Eu não entendi. O Jack é a mesma coisa. O Jack é a mesma coisa. O Jack do cavalo, da É, Netflix. o Jack é a mesma Maluco, coisa. rapaz. A estrutura de roteiro é a mesma, não tem diferença. Você tá maluco? Eu vou embora. Tchau, gente, eu vou me retirar. Não. Não tô. Cara, Você pode. Realmente, eu achei que foi aí 180 graus, viu? O Jack é muito bom, Deus é muito ruim. Não tem nada a ver. Você tá doido. É a mesma. Poxa. Não, é a mesma estrutura, cara. É a mesma estrutura de roteiro. O pior de tudo é isso. O problema é que o BoJack soube explorar melhor. Isso é verdade. Que isso, cara? Deus, se não for episódio debaixo d'água. Não, vamos ficar falando. E o BoJack também. O BoJack tem um episódio debaixo d'água também, cara. O BoJack tem um episódio, Deus, se não tem. Aquele episódio é muito bom. O episódio do enterro lá, não, eu tô indignado aqui. Indignação. Olha o comentário do Gabriel aqui, ó. Ele falou também que a J.K. não vai ter nenhuma relação com o jogo do Harry. A gente aprova isso daí, né? Porque os últimos comentários dela aí, as últimas tomadas de decisão que ela vem tendo aí, não vem agradando a maioria dos fãs, não vem agradando uma grande parcela que se identificava com personagens, né, do livro e dos filmes, e não que ela vá rever isso agora na vida dela, mas se ela pelo menos começar a escutar as outras pessoas, o que as outras pessoas têm a dizer, já é um bom começo já também. Eu acho que o grande problema agora é que que as pessoas começam a ficar procurando dentro do próprio Harry Potter tendências homofóbicas com base na criação dela. Então, assim, além dela queimar a imagem dela atual, ela tá tendo a obra dela prejudicada. Porque, cara, até então ninguém falava, nossa, Harry Potter tinha homofobia, tinha alguma coisa... Não, mas ela começou dessas declarações, começa a se procurar trechos, E aí, se você procura, dependendo de como você procurar, você vai achar, né? E aí você acha, isso prejudica o próprio Harry Potter, que, cara, é muito bom. E aí vem os Animais Fantásticos, que tem o Johnny Depp fazendo o vilão. E ela não vai tirar ele do filme, até porque ele tá muito bem no personagem. Só que aí tem todos os problemas do Johnny Depp com a esposa dele e tal. Então, que assim, pode ser mentira também, até a gente... Pode ser mentira também. Então vai e vem. Até a MZ tá loucaça com essa história dele. Toda vez, né? Junta toda a polêmica que tem o Johnny Depp, porque a gente não sabe se é verdade ou não. Junta as frases que ela fala. Junta toda a época que a gente tá e todo o ódio que existe no Twitter, e ela usa muito o Twitter. Cara, tem tudo pra flopar o próximo Animais Fantásticos, já que o que lançou foi ruim pra caramba. O último foi muito ruim, né? E tem tudo pra flopar. Vamos ver o que vai acontecer. Né? Como destruir o próprio legado, né? Ela tá dando uma aula disso, pelo menos. Sim. Por isso cara, que mas os o autores pior, eu não sei, morrem. Assim eles não prejudicam o legado. É por isso que é bom morrer cedo, né? Você Potter. morrer cedo, você não dá a chance de ser decadente. É bom. Sim, verdade. Por isso que o Kurt Cobain, né? Tá aí. Que horrível. Meu Deus. Mas você tinha alguma coisa para dizer, Vitor? Era, cara, eu não sei o Harry Potter, mas desde aquele do último livro, né, A Criança Amaldiçoada, que é uma transcrição da peça, é tipo o livro do Auto da Compadecida. O pessoal diz que a peça é muito massa. A peça é uns efeitos assim, chega quando aparece os Dementador, o teatro, a temperatura é baixada do teatro, você sente frio na hora, é coisa de louco. Agora o pessoal diz que a história mesmo parece Boruto.
Boruto é ruim, né, cara? Boruto. Olha, eu Comparou posso com ter uma Boruto. eu tenho uma tatuagem do selo da raposa na barriga. Boruto é uma ofensa essa tatuagem que eu fiz. Se comparou com Que é- Boruto, o negócio é ruim. Aparece um vira-tempo, não sei qual é o nome, não sou muito ligado no Harry Potter, mas diz que aparece um vira-tempo do nada escondido que volta quanto tempo você quiser, sendo que já tinha destruído todo mundo. Deus Ex Machina das histórias É um de aí- Tem uma filha do Voldemort, cara. Isso. Voldemort tem uma filha Nossa, com a ai, não. Com a Bellatrix. E pela idade, ela estaria grávida antes do Relíquia da Morte e teria tido a menina sem ninguém saber e teria ido pra luta lá em Hogwarts. Olha como esse enredo é cagado. Assim, não dá pra continuar ouvindo sem ficar com vergonha, sabe? Cara, Eu acho que é foda. E o pior, cara, JK agora tá campeã de venda do último livro dela agora pelo pseudônimo dela lá, masculino. Desde com essa polêmica toda. Aí, o que é engraçado, né? Porque a JK, ela usou o JK porque ela sofreu muito preconceito por ser mulher, né? Sim. E agora ela usa Cara, não faz sentido o que ela diz com a história dela, né? A gente não consegue achar uma ela foi vítima de violência doméstica do primeiro marido também. Ela tem toda uma história de feminista. Aí ela solta uma bomba dessa. Como assim? Aí é que tá, por isso que eu falei do destruir o legado, porque aí as pessoas começam a duvidar dessas histórias dela do passado, sabe? O problema que a J.K. criou foi o que o Luiz explicou, porque ela não só criou um problema social para a vida dela, como ela criou uma consequência bem direta aos livros. Você falou do pseudônimo dela masculino, por exemplo, é um que já está ultrapassando até ela, o próprio nome dela, depois que ela se revelou autora de Harry Potter, eu sou uma autora de livros, então ela meio que quebrou as pernas de todo mundo mesmo, assim, toda a luta que ela conseguiu fazer até então, não... É mesmo dela, né? Também E o problema é esse, geralmente quando tem um grande escândalo, um grande problema desses, em que a gente pode pegar até aquele caso do Neymar mesmo, da menina lá, que tipo assim, ela era a bandeira do potencial de coisas que acontecem assim no esporte, tudo mais, de estupro e não sei o que. Aí quando se descobre que aquilo não era verdade, derruba a bandeira de várias mulheres que sofreram aquilo de verdade em algum momento da história. A J.K. meio que tá derrubando os sonhos de várias mulheres, meninas, garotas que que cresceram lendo Harry Potter, que são fãs de Harry Potter, que tem essa bandeira, tem esse sonho de se tornar escritora, só que hoje em dia vai voltar aquele olhar de machismo, tipo assim, nossa, mas ela tava mentindo, quem me garante que você também não tava? Aí, sabe, se cria todo esse caos social de novo e, nossa, isso é horrível. Sim, sim. Cara, e é muito horrível os produtos que tem naquela loja, né, cara? Vale para dar uma olhada. É coisa de outro mundo. A gente fica, como é que essa loja não é derrubada? Porque é muito pesado mesmo, é coisa de louco. E é aquilo ali que a gente estava falando. Ela apoia a casa homossexual, tem produtos também que lá na loja dela lá que são frases meio que motivacionais, mas do lado de produto que é ofensivo, cara. Aí J.K. Coach. é coisa de louco. J.K. Coach. Bom, vamos então para o nosso próximo assunto. Isso é muito forte dentro da cultura pop, porque assim, a gente estava falando sobre algumas novidades, só para continuar sobre esses anúncios, né? A gente teve um anúncio hoje da atriz que vai fazer a Fada Sininho no próximo filme do Peter Pan, e ela é negra. Mais um, né? Mais um filme do Peter Pan. Mais um filme. Não aguento mais filme do Peter Pan, mas tudo bem. O melhor filme do Peter Pan é um que ele tá adulto. Que tem um ator lá que eu não lembro agora quem é. Filmes que vão ter todo ano. É Peter Pan e Robin Hood. Sempre. Sim. Cara, todo ano vai ter um lançamento. Todo ano tem um. Verdade. E quando não, tem Rei Arthur também. Aí os caras, as pessoas estão comentando assim, ela é muito alta para ser a Sininho. Mas peraí, né? Mas a atriz era uma vez tinha os três juntos, viu? Então, tipo assim, a atriz é negra, ou seja, será que o preconceito realmente, né, é porque ela é alta ou porque ela é negra? E não, aí negra, tá a onda de racismo porque escolheram um ator negro para fazer o Gavião Negro no filme do Adão Negro, sabe? Rapaz, você tá maluco. O negócio pro E Agora Cast que trabalha com cultura pop, você tem que ter muita paciência para você não tacar fogo em todo mundo, né?
Não, e trabalhamos em cultura pop com direitos humanos, né, cara, que é um desafio ainda maior. Nossa temática, ela é transversal nesses 3 eixos. Então, a gente tenta, em vários momentos, tentar mesclar, fazer aquela interseção entre os temas, filosofia, direitos humanos e cultura pop, cultura nerd, geek. E, de vez em quando, temos que bater nessa tecla mesmo, né? Pequena Sereia Negra, por que não? Novas heroínas. A época do 007, a época do 007, que esqueci o nome do ator, ele até desistiu de fazer por conta disso também, o... Daniel Craig? Não, Daniel Craig não. Era o menino que tá até no Hobbs e Shaw, né? Exatamente, ele desistiu por conta do preconceito. Idris Elba. Porque eles estavam... O Idris Elba, sim, o Idris Elba. Porque estavam entre ele e ser uma mulher com o 007, que eu achei ia ser massa, de qualquer jeito. Sim, negra, né? Uma mulher negra. Eu sou fã do Doctor Who, e mudaram o ator do Doctor Who, não é uma mulher negra, mas é uma atriz, já é um começo, sabe? Colocar uma mulher como um dos maiores super-heróis que a gente tem na cultura pop, né? Mais antigos, né? Mais antigos, pelo menos, mais antigos. Mais antiga no ar. É de 60 e pouco, 70 e pouco, quando começou, sabe? Colocar uma mulher como o doutor, como a doutora, agora é sensacional, cara. Ó, temos um comentário aqui de uma acompanhante nossa aqui da Twitch, que ela falou: JK é decepcionante, fico triste porque amo Harry Potter. Eu também amo Harry Potter e fico extremamente chateado aí com os comentários que ela vem feito ultimamente. Bom, vou compartilhar minha tela aqui para a gente selecionar o nosso próximo assunto. Vamos lá com o assunto. A Rocha que eu já ia falar de Lovecraft Country, mas já que... muito bom também. Vamos lá, vamos embaralhar? Pode falar de Batman vs Superman? Pode. Quero. E educação de civis vem de famílias desajustadas. Nossa, cara, o Ministério Brasileiro, no geral, tá de sacanagem, velho. Não é só... Mas peraí, a gente tem ministro da educação? A gente tem ministro da educação? A gente tem... É tipo... E o ministro da cultura, cara? Exatamente isso que eu ia pegar. A mesma coisa, de 3 em 3 meses a gente tem um novo. O ministro da cultura agora, o Mário Frias, cara, a matéria que ele se envolveu com a Fernanda Paes Leme é digna de Oscar, de Pulitzer. É bom. Ele não deveria esquecer que ele fez Frolibela já na vida dele, que ele devia lembrar e guardar aqui dentro do coraçãozinho dele para guardar um pouquinho de amor aí pro próximo, porque ele, não sei, ele virou amigo aí do nosso presidente e acha que agora ele manda na cultura do país, sabe? Como se a gente fosse obrigado a gostar do que ele gosta. Tipo, não tem nada a ver, cara. A cultura... Não é isso que a presidência tá fazendo, tecnicamente? Só uma correção, que ele não é ministro, ele é secretário. Não existe, Secretaria da Cultura, não existe mais o ministério. O ministro da Educação é o Abraham Weintraub não, né? Weintraub saiu, né? É que muda tanto, né, cara? Que a gente nem sabe. Nem a internet sabe quem é mais o ministro da Educação, né? O Weintraub é que saiu. É o Milton Ribeiro, o novo ministro da Educação. Também militar. Quem é da saúde, hein? Porque da saúde saía também um bocado, né? Durante a pandemia. Não. Da saúde, teve gente que ficou 15 dias. Teve gente que ficou 3 dias. Então nem conta. Mas a gente ficou 4 meses. Ele é pastor. Milton Ribeiro é pastor. Então tá aí, né? O comentário a gente já entende. Sim. A galera daquela igreja que agloba o universo, né? A gente não critica nenhuma política, nenhum senso político. A gente não está querendo fazer uma polarização de lados também, né? A gente não quer divulgar ou difamar, né, o que os outros pensam, mas fatos são fatos. Não é errado, bicho. Vocês não me avisaram? Coitado, deixa o Guilherme na saia justa, não, coitado. O cara chega e ficou corado ali.
Não, mas Derrubar a live. é totalmente errado o comentário que o pessoal vem fazendo, mas todo mundo também tem a sua liberdade de expressão, claro. E quando a pessoa passa a liberdade de expressão, quando a liberdade de expressão a gente sabe que a pessoa está errada, a pessoa tem que saber reconhecer que o próprio erro também ela está cometendo, entendeu? Então a frase do ministro aí da Educação, o Milton Ribeiro, pastor, a gente já entende, né? A gente já faz uma ligação uma coisa com a outra. Ele tem que entender que também tem gays na igreja dele, também tem gays que conversam com a família dele, tem gays no Brasil inteiro, tem gays no mundo inteiro, e isso é totalmente normal. Ele tem que também entender isso daí, que isso é uma coisa normal, entendeu? A pessoa que vota no PT, a pessoa que vota no 17, a pessoa que vota no 13, a pessoa que vota no 45, a pessoa que vota... Depende do número, tem muito número, né? Então, todo mundo, a pessoa tem o direito de votar nesses números, mas vamos tentar ver o correto, pessoal. Vamos tentar fazer o certo, sabe? Tem gays em todas as famílias do Brasil e isso é extremamente normal. Então, um ministro da educação, que é para ser um cara educado, para ser um cara conhecedor... Minimamente, né? Minimamente, pelo menos. Mínimo, ele não tem como falar um negócio desse, entendeu, cara? Não pode falar um negócio desse. Eu fico tentando entender. Igual teve um lá que disse que, se eu não me engano, foi um até que tentou com presidência um período atrás, foi até processado também. É um careca, eu não sei se foi ele. Levi Fideli. Pronto. Que ele falou que crianças criadas só por mãe ou só por avós. Não, é isso. Era desajustado. Não, Jesus, não, tinha mais chance de ser presa, alguma coisa assim. Tinha mais chance de um escopo de uma aquarela infinita de coisas que socialmente são ruins à visão do governo. Do governo pensando, não, a visão às vezes da religião, não falo nem do governo. Eu fico pensando em que momento da coletiva dele, que começa com ele falando que o MEC não tem que se responsabilizar com o acesso das pessoas à internet para estudar, e no meio dessa mesma coletiva ele disse que o MEC também não tem que se responsabilizar com o retorno das aulas, ou seja, se o Ministério da Educação não tem que se responsabilizar com o retorno das aulas, eu não sei quem tem que se... Né, o dono da faculdade que eu trabalho, mas tudo bem. E aí, nessa mesma coletiva, ele soltou essa frase. E assim, eu queria entender, porque eu assisti a coletiva 3 vezes, eu não consegui. E como chegou nesse assunto? Como ele chegou nesse assunto, sabe? Não, mas olha, ele tem um jeito de polarizar. Ele tem um jeito. Pode falar palavrão na live? Ou pode falar palavrão na live? Pode, só algumas palavras. Algumas palavras. Não é nada, não é um termo. Não pode nem chamar o pessoal que mora lá no país da Ásia, que chamar o nome deles. Não pode. Não. É só, não, é que eu vou falar só um palavrão, mas eu não vou ofender ninguém. Mas pode falar palavrão. Esse governo e esse ministério, ele se preocupa muito com o cu alheio, cara. E eu não sei o porquê, sabe? Eu não sei o porquê, cara. O cara é ministro da educação, ele tem que se preocupar com a educação. Vamos voltar às aulas, a gente tá, sabe? A gente falou na primeira pauta, vamos voltar às aulas? Não dá para voltar às aulas. E qual que vai ser a solução? O MEC não deve se responsabilizar. O cara se isenta da responsabilidade dele e dá um discurso totalmente errado, sabe? E o pior é que as pessoas seguem porque o cara tá lá. Eu não consigo entender. Luiz, para com isso. O auxílio emergencial foi R$1.000. Para com isso. Foi $1.000, cara. $1.000. Reais não, dólares. $1.000. Então, assim, que é muito mais que R$1.000. É muito mais que R$1.000. Cara, é incrível, é incrível. A gente está numa crise educacional, numa crise de saúde, numa crise econômica, o arroz está R$30 e o ministro da Educação está se preocupando com... sabe? Com sexo alheio. Cara, como diz nosso amigo Jonathan, né? O Brasil virou um filme de comédia B. Isso, é difícil. Eu acho que quando a gente crescer, quando os meus filhos crescerem, eu tenho uma filha de 7, um filho de 4 anos, e eles perguntaram, papai, o que aconteceu em 2020? Eu falava, mano... Vamos ver, cara, de verdade, eu desafio um historiador criar um livro suficiente de 2013 a 2020. Professor assim, Jairo, desafio você... desafiamos o Jairo. Essa Barça, tem que ser uma Barça, cara, que foi muita coisa.
A Barça. Cara, eu tava falando recentemente com um amigo, com o Hércules, né, que é podcast com a gente e tal, e comentei a respeito dos galãs feios, que lançaram um vídeo muito bom a respeito de uma tendência desse governo, que a maioria deles, né, eles são magoados. Como é que eu poderia utilizar a palavra? Eles se sentem não reconhecidos, sabe? Em algum momento de suas vidas, eles não conseguiram chegar lá, e aí eles colocam culpa no outro, sabe? E isso é muito Jonathan, é a síndrome do outsider. É o cara que quer ser diferente, ele conseguiu a voz, conseguiu o palanque dele agora, agora teve expressividade. É o que a gente sempre rebate, voltando, o gigante acordou, né, 2013. A gente viu que aquela galera que não se sentia bem com aquela situação social e tal, deu aquela pirada mesmo, começou a ganhar voz e vez. Isso muito por culpa de um programa de TV chamado CQC, que não existe mais, que deu muito palanque pra galera também, e a gente sabe disso naquela época. Aí isso tudo foi exponenciando, então, tipo, o outsider, que não é aquela coisa do opressor virar o oprimido virar o opressor. O pessoal que não tinha voz, que todo mundo taxava como louco antigamente. Como louco, como retardado. Não era só isso, é questão do recalque mesmo. Um exemplo é o Mário Frias, cara. Ele fez sucesso, o auge do seu sucesso foi na Malhação, há quase 20 anos atrás, bicho. E aí agora ele está tentando fazer, achando que pode fazer tudo isso porque não foi reconhecido o seu valor e coloca a culpa nos artistas que ganharam editais por meio da Lei Rouanet, né? E critica toda essa classe artística, dizendo que vai mudar tudo isso e que eles devem aceitar uma cultura que ele julga que seja a cultura ideal, que seja a melhor para todos. E, na verdade, não é isso, bicho. Não é você não está certo e foi demitido da Globo, da Record. Você era ruim. Você é da Band, da Rede TV. Ele não parou em lugar nenhum. É isso, é recalque demais desse povo, velho. É como o Bolsonaro, ele conseguiu chegar lá e nós sabemos que em 2018 foi por causa de um grande plano financiado por grandes empresas do Brasil, onde eles utilizaram milhares de bots aí por meio de redes sociais, inclusive com consultoria de empresas americanas, bicho. Aí nós tivemos a Cambridge Analytica também está com dedo em 500 eleições de votos. Efeito rebanho de votos na população que se achava representada por meio de um homem que estava pregando o fim da corrupção. Então era um discurso antipetista, fim da corrupção, com muito dinheiro envolvido no que nós tanto amamos, que são as redes sociais, que são os podcasts, que são os vídeos do YouTube. O que foi que aconteceu com a galera que foi apoiar o Bolsonaro e a tendência dele? Ganharam muito dinheiro, ganharam muitos seguidores, e estão aí agora contra o governo, porque recebendo apoio, não estão mais recebendo aquela grana. É verdade. As coisas estão se transformando de uma forma absurda, bicho. Absurda. É verdade, eu concordo com tudo que vocês disseram, aliás. Mas vamos então para o nosso último papo da noite, a gente vai para o nosso última discussão aqui, vou sortear novamente, vamos ver aqui, olha, a tela está piscando, olha só, a qualidade de imagem péssima. Vamos voltar aqui, o que a tela está piscando, meu Deus do céu. Quem sabe faz ao vivo. Vamos fazer assim, vou sortear aqui. Tá pegando fogo, bicho! Vou sortear aqui e vou falar para vocês. Vou lá, vou embaralhar os itens. Olha, saiu um tema ótimo. PES versus FIFA. Ah, não! Boa! Boa! Ai. É isso, mas não é coisa de otário comprar o mesmo jogo todo ano? Eu compro o mesmo jogo todo ano. Todo ano. Eu acho que menos otário que jogar LOL. Eu só acho. Eu compro o mesmo jogo todo ano do FIFA e jogo LOL. E aí? Aí você tá na zona de risco. Cara,
PES é futebol raiz, veio do Imig Eleven, lá do PlayStation 1. Então você tinha lá o. Já era uma pirataria japonesa. É lógico, você tinha lá Cara, na abertura, entendeu? Daí surgiu o Bomba Pet, o melhor jogo de futebol já feito no universo. Um abraço pro pessoal. O mais hackeável, né? O mais hackeável. Bomba Pet virou. Todo mundo sabe esse funk. E aí veio o PES. PES é sensacional. O FIFA é Nutella. É jogo de quem gosta de usar uniforme padrão, só porque no o PES. pessoal que compra FIFA e fica reclamando da EA depois, vocês financiam isso aí, viu? O negócio é jogar temos um PES. comentário aqui, ó. PES é ruim, admitam isso. Gabriel, de Ruim novo. é a vida, Gabriel. Ruim é a vida do Gabriel. O cara não gosta de descer. Ele falou do Dr. Who também, viu? O cara não gosta de Dr. Who. A vida do Gabriel é triste e amargurada, essa é a Se ele verdade. falar que ele gosta de feijão, aí pronto. Aí só falta. Aí não é brasileiro também, né? Aí também não é brasileiro, cara. Eu sou um grande jogador de PES, então eu acho que o PES é superior ao FIFA só por causa disso. E porque o FIFA, eu acho que ele é muito real, cara. E eu quero jogar um videogame porque eu quero jogar É engraçado, você correndo aqui e o jogador se barrando com o outro lá em cima. É legal demais. Se eu assistir um jogo real, eu assisto o jogo do Corinthians. Eu não quero assistir um jogo real, eu quero jogar um videogame. Então eu prefiro o PES porque eu tenho essa sensação que eu tô jogando. E não tem microtransação, né? Não tem cartinha aleatória de jogador. Acho cartinha isso. O maior erro do FIFA é transformar o jogo de futebol em o Yu-Gi-Oh! Cara, não. Ele faz o que o Cartola sempre fez dentro do Brasil. É só isso. O FIFA aprendeu com o brasileiro como monetizar qualquer coisa. Um exemplo disso é o Yu-Gi-Oh! Dentro do FIFA. O problema do FIFA é que se você corta pra esquerda com o Messi bate, é gol, cara. É muita apelação, não tem graça. Do PES também, vai na linha ali da lateral, chuta é gol também. Não vem com essa, não. Mentira. Só Não existe do lado isso. do campo. Não existe. Desafio você a fazer um gol assim no PES. Desafio não existe, cara. Aquela família que quase foi à falência. A família que quase foi à falência foi tentando comprar o Messi com a loot box. E não conseguiram. Foi 8 mil, foi 18 mil dólares, eu acho. 18 mil dólares, cara. 18 mil dólares. São 18 parcelas do auxílio emergencial, segundo Jair Bolsonaro. É lógico. E não ganharam o Messi. Mas assim, pra gente saber se o PES é melhor que o FIFA, é uma pergunta simples. Tem Master Liga no FIFA? Não. Então o PES é melhor. Modo carreira é legal também. O modo carreira é legal, Você que é corintiano como eu, vai responder essa aqui, ó. O que é pior, ver o jogo do maior time do Brasil ou jogar o PES? Olha, eu acho que o Gabriel, ele... Chama o Gabriel, manda o link pro Gabriel. Cadê o Gabriel? Corrupto. Pra gente ofendê-lo pessoalmente. Eu não tenho como, cara. Ele tá pelo anonimato da internet, né? Ele tá aproveitando, sendo um boomer. O Gabriel é um boomer. É fácil. Bot do Bolsonaro. Gabriel, bot do Bolsonaro. Gabriel, bot do Bolsonaro. Só isso. Juliano Santos comentou aqui também. FIFA hoje é melhor, mas o PES também é bom. Jogo qualquer um e foda-se. Tá certo. Joga nenhum dos dois, cara. Saiu o jogo dos Super Campeões esses dias aí, joga ele, é legal, cara. Pô, melhor. Compra um PS2, compra um PS2 e continue jogando Bomba Pet com Ronaldo. Ronaldo no Corinthians ainda. Pra nova geração. Tem Bomba Pet, cara, direto, não parou. Só o do PS2 valia. O novo agora é ruimzinho. É ruim, nada. ruim. Aliás, no Bomba Pet novo, o Cavani já tá no Grêmio, já. Caralho. 100% atualizado, cara. E o Palmeiras tem Mundial. Eu nunca vou entender. Cara, o Bomba Pet é uma parada, assim, não tô querendo falar que é ruim, mas é tão escrota, porque, tipo assim, cara, como a parada atualiza tão rápido, que a gente sabe que nasceu de pirataria o Bomba Pet, isso aí, né? Sim, claro, não tira pra ninguém. Fora umas capas chamativas, né, cara, que não tem nada a ver. Não. A mãe chegava, menino, que é isso aí que tu tá jogando? Essa capa aqui, mãe, é futebol, mãe. Não, na capa do jogo de futebol, você não sabia se eram brasileirinhas ou se eram... Como atualizava tão rápido, velho? Tipo assim, na mesma semana já tinha Bomba Pet novo pro PS2, cara. Era uma parada que eu ficava realmente consternado. Eu ficava, não é possível isso aqui.
Parabéns aí, equipe da pirataria. E a melhor coisa é o funk. O funk do Bomba Pet todo mundo sabia, cara. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda. Todo mundo quer jogar. É incrível, cara. Bomba Pet aí tá no coração de todos os brasileiros que gostam de futebol, cara. Melhor DVD da feira de R$5. Melhor DVD da feira de R$5, exatamente. Mas agora eu quero fazer uma votação, para a gente terminar e encerrar aqui o nosso papo de hoje, eu quero fazer uma votação. Felipe, PES ou FIFA? Nenhum dos dois, gaste seu dinheiro com outro jogo. Não, Compre um AAA diferente, mas compre o PES, porque o PES geralmente está saindo mais barato, o custo-benefício é melhor. Tá, vamos ver então. Como eu já sei o voto do Luiz, eu vou perguntar pro Luiz por último. Vai que, né? Vitor, PES ou FIFA? Eu vou de PES, Ah, porque não tem super campeões. Mas PES não é da EA, então tudo que for da EA já. Fora EA. Jonathan, qual? PES ou FIFA? Eu vou de PES também. Os caras fizeram um complô. Eu vou pela grana, eu sempre vou pela grana. For jogar FIFA, for jogar FIFA, jogue ou de PS3, 360, que era na época que era bom, ou então de PS2, que não tem essas coisas aí é massa. Ou então você leva a cartinha do FIFA pra bater na escola. Agora virou Yu-Gi-Oh, né? Eu vou soltar o meu mago, o dragão branco de olhos azuis aqui, que é o Messi, $18 mil aí. Mas olha quem chegou aqui para conversar com a gente, ele que foi execrado aqui na live, Gabriel. Nossa, seus filhos da mãe. Aquela estrela na camisa dele ali é totalmente errada. Aquela estrela. É verdade. Não existe. Falsa. Essa blusa tava suja, viu? Foi pegar no balaio só pra fazer a piada. A blusa nunca tá suja, tá sempre muito limpa. Ô, Gabriel, como a Twitch é mundial, você tem que tirar essa camisa, cara. É verdade. Ai, caramba, essa foi boa. Mas o FIFA é jogo de futebol de verdade. Estou vindo aqui para falar isso, tá? Não, se eu quiser jogar futebol de verdade, eu pego uma bola e vou na rua. Não, mas assim, não dá tanto também, né? O joelho hoje não deixa eu fazer isso na rua, então tem que fazer no videogame. Nem a pandemia, né? Nem a pandemia. Não dá pra eu jogar. vou Gabriel, eu volto no FIFA também, pô. Mas ficou 4-2, Gabriel. Perdemos. Jogar aquele É só mais um derrota do Palmeiras. O futebol do Mario, cara. Que tinha lá com os personagens da Nintendo, tinha na massa. Nossa, era, sei lá, não era tão legal assim. Acho que é, Felipe. Não, qualquer jogo viajado é massa. Por que o pessoal gostava mais do Burnout do que... Eu não consigo mais olhar pra Nintendo e levar ela a sério, porque ela sobrevive do Mario ainda, então... Cara, a Nintendo tá falando... Eu tinha um jogo de futebol, não sei se vocês lembram, eu não sei se vocês tiveram, na verdade, porque eu tive um videogame que eu acho que vocês não devem conhecer, que parece um PlayStation, vem na caixa do PlayStation, mas não é, que é o Polystation. E nele tinha um jogo de futebol que você chutava a bola e a bola virava peixe, a bola virava umas bananas. Cara, esse jogo era sensacional. Era muito bom, cara. Tipo, os caras iam jogando na lama, eles afundavam. Era muito bom. Isso que era futebol. Nossa, agora, quem lembra aqui da Konami, Super Nintendo, velho, o jogo International Superstar Soccer. Eu lembro. Dava pra fazer gol de qualquer canto assim, qualquer canto do campo, não, independente. Você fazia curvazinha com a bola na seta, você chutava de onde quiser, você saía com o goleiro e fazia gol. Fazia gol. Gol de escanteio. A narração do Galvão Bueno quando fizeram a versão brasileira. Não, o que eu tinha era do Silvio Luiz, não era do Galvão Bueno. Para quem jogou Wing Eleven muito tempo aí, ó. Alejo melhor que o Alejo era melhor que todo mundo, cara. Era isso que era a verdade, entendeu? O Alejo era o melhor jogador de todos. É super valorizado. Cara, o nome do jogo... A Globo criou o mito Pelé. Ó, o nome do jogo que eu tava tentando lembrar era Kunio-kan Soccer League. E o Pelé não jogou nada. Pelé hoje era banco do Romero no Corinthians. Que isso? Meu Deus! Olha, eu sou fã do Romero.
Eu sou muito fã do Romero, mas aí não dá. Tem coisa que não dá. Quantos gols o Pelé tem na Arena Itaquera? É verdade, é verdade. Mas aí você também está querendo comparar o Pelé com um time que nasceu em 90? Não dá, né, velho? 1910. Não, mano. 1910. É a mesma coisa de comparar o futebol de 70 com o futebol europeu atual. Não tem nem nexo. Não dá, não dá. Não tem. Não tem. Mas Se duvidar, ainda tem uma bagunça aí, alguma aí, coisa aí falou, da galera. Konami aí. Mas faxinha. Valeu, Gabriel. Valeu, Gabriel. Eu só veio pra fazer bagunça. Só pra Cara, causar. Felipe, ó, galera, esse cara aqui ó, do meu lado, aqui, ó, esse aqui, ele tá, ó. Esse aqui, ó, ele é Lá milionário, dono de restaurante em Brasília. Imagina o que ele tem de grana em Brasília. Tanto que eu moro em Goiânia. Mas... Tipo assim, já começou totalmente errado, que nem em Brasília eu moro. Onde que mora? Você mandou o endereço lá, quadra não sei o quê. Eu que mandei o quê? Mandei quanto? Brasília nem quadra tem, maluco. Falou pra você. Tchau. Tchau. Mas agora, só para a gente encerrar aqui, eu quero saber o voto de vocês, já que a gente estava falando de futebol, eu quero que vocês escolham entre duas pessoas grandiosas aí, Pelé ou Messi? Quem foi o melhor de todos os tempos? O Neto. O Neto? Não. Sacanagem. Neto deve ser a pessoa mais insuportável que eu já tive o prazer de conhecer. É gente fina, mas nossa senhora. Mas entre o Pelé e o Messi, quem que é o melhor de todos os tempos aí? Eu acho que pelo que o Pelé fez na primeira Copa do Mundo dele, com menos de 18 anos, cara, é o Pelé. Porque o Pelé ele era completo. Né? Não dá lógico pra gente falar o Pelé não jogaria hoje. Eu acho que se o Pelé nascesse hoje, jogasse hoje, ele adaptaria. E jogar bem que nem ele jogou antes, né? Então eu acho que ele pegou um período que o futebol estava meio desacreditado, o cara fez o que fez. Popularizou, então, né, o futebol pro brasileiro de verdade, foi o Pelé. Sim, levou o futebol para os Estados Unidos, então assim, o Pelé foi um excelente jogador, e eu acho que não só dentro de campo, acho que para a história do futebol, né, o Pelé ele é maior do que o Messi. Eu tenho um argumento aqui que vai vencer, eu acho que qualquer outro de quem falar Messi. Falam do Messi no Chaves? Não falam, então pronto. Mas é no Brasil que falam do Pelé, né? Não, lá também, não, no Chaves lá também falam do Pelé. O cara vai pro Guarujá. Copa de 70, né? Não. Copa de 70, meu amigo. Eu não sei, eu não assisto Chaves. Outro argumento, quem foi que fez filme com o Stallone? Foi o Messi ou foi o... Caraca. Quem tem a melhor frase do cinema? Pelé? Não, o Jô Soares. Você não tá falando daquela lá não, né? Quem tem marca de café com o nome dele e é brasileiro. É brasileiro, é verdade. Bom, a gente já viu que o Pelé ganhou, né? O Pelé ganhou. O Pelé é o maior jogador dos tempos. Então, para você aí que fala que é o Messi, vai ver uns vídeos do Pelé no YouTube aí que eu tenho certeza. Guilherme. Oi. E fora que todo mundo tem, né? Tem o quê? Pele. Entendeu? Eu sabia. Rapaz. Que horrível. Cara. Beleza. Vamos encerrar a nossa live aqui hoje. Nosso Sextou com os Unidos. A gente vai encerrar por aqui. Agora eu quero falar. O Gabriel já criticou aqui novamente. Gabriel. Não, eu acho que ele tá falando do comentário de cima da Demonique. Quem não comentou? Quem foi que não reconheceu Filha? Pelé. KKK. Ela não conhece a frase do Pelé? Entendi. Ela não conhece. Pelé. Que bom que ela não conhece. Não, gente. Não. É que o Pelé tem uma filha que ele não reconheceu. Eu acho que foi isso que ela quis dizer. Sério? Também tem isso? Nem sei, velho. Não sou o TNZ da vida dos boleiros, porra. Caramba. Eu acho que foi isso que ela quis dizer. Eu não sei. Fiquei aberto aí, mas tem joga aí, Monique. Joga aí, Monique. Escreve pra gente. Ficamos curiosos. Né? O Gabriel já tá falando uma só, talvez tenha mais. Uma que eu sei. Que eu sei a história de uma filha. Uma que foi na justiça, né?
Cara, Sim, não tem exame de DNA do ratinho para resolver isso logo. pô, cadê? Quero o Pelé no ratinho. É. Quero o Pelé. Não vamos falar de ratinho, não, pelo amor de Deus. O ratinho é palmeirense também, não tem mundial. Vamos lá, então. Vamos despedir aqui. Muito obrigado. Vou agradecer o pessoal que está embaixo aqui. Muito obrigado. E agora, Cast, o Jonathan e o Vitor por ter participado aqui da live, por ter aceitado o convite. Obrigado a vocês. E ter vindo aqui. Agora, espaço de vocês, divulgue o seu podcast, fale o que vocês quiserem aí, todas as redes sociais, o que vocês quiserem falar. Quer começar, Vitor? Bora, porque a minha introdução aqui no podcast foi bem coisada, né? Então, um pouquinho de vergonha. Vocês aí que estão nos vendo, né? Eu ia dizer ouvindo, né? O costume. Acesse o nosso site, IagoraCast. Nós postamos diariamente com conteúdos variados de notícias do mundo da cultura pop, geek, nossos podcasts e nossos contos, né? É um grande chamativo do nosso site, nossos contos cada vez mais autorais e interessantes. Fala aí do nosso último conto aí, em dupla. Nós estamos fazendo agora um projeto que começou agora, que é o Bifurcação Literária, comigo e com o Jonathan. A gente cria um conto com a mesma origem e cada um escreve, e vai. Aí o conto de um termina completamente diferente do outro, mas é o mesmo personagem, aí é massa, é legal, vale a pena. Bacana O plano de fundo é o mesmo, só que o conto termina de forma... Isso. Tem dois finais diferentes. Que foda. Um exercício de criatividade muito interessante. Muito bacana. E onde que a gente encontra? E agora cast.com. Coloca aí, Guilherme, por favor, aí no letreiro. Claro. As crônicas do Araripe estão bombando aí. Aquele lá dos magos. Né? E as crônicas do Despertar. Nossa série. As Crônicas do Despertar é uma série de contos, não é uma série, né? De ficção fantástica baseada no RPG Mago Ascensão. Então a galera aí de casa que já jogou RPG de mesa, do Storyteller, Mundo das Trevas, deve conhecer Lobisomem, Vampiro, a Máscara e Mago Ascensão. E essa série ela trata de 4 magos que tem que trabalhar para proteger a humanidade. Então, passam por várias dificuldades, várias aventuras, e estamos lá no iagoracast.com. Agoracast junto, tudo junto, .com. Pra quem está conseguindo ver minha live aí, para vocês que estão ligados, aqui é o site do iagoracast.com. Bonitão, muito bonito. Certo. Organizado. Esse foi o nosso episódio que saiu toda sexta-feira. Esse aí foi o nosso último podcast, foi masculinidades, que nós estávamos tratando. E aqui são a lista dos últimos podcasts. Nós fizemos uma live sobre Umbrella Academy, série Dark, Cinema Paradiso, De Volta para o Futuro, 35 anos. Aí na newsletter, assinem também. Assinem a newsletter. Sim, apoio no padrinho. Apoie nosso padrinho aí, entrem lá. E aqui nós tivemos lives também, que foi sobre games, sobre ufologia, sobre a classe artística. E aqui do lado os drops, né? E o Vitor, ele tem contribuído bastante. Bacana, e para nos seguir no Twitter, nós estamos no @agorac, no Instagram, o @agoracast, e nós temos a nossa página no Facebook também. Pra galera seguir a gente aí nas redes sociais. Mandar um abraço pra Maísa, pra Laícia, pro Damaso, que cuida do nosso site, pro Hércules, pro Marcos, pro Klaus. Pro Márcio. Tem mais alguém? Márcio, do Calango Nerd, que nos ajuda bastante, principalmente com os memes. Quem mais? Muito obrigado. E pro Pedro e Fred. Pedro e Fred. Não pode esquecer de ninguém. E o Xará, o Vitor Moraes, do Inboticron. Vitor Moraes aí. É isso aí. Muito obrigado. Agora eu vou falar tchau aí pro Luiz aí do Bonitinho Mas Ordinários, mas também dono da maior rádio web da internet brasileira. Aí, é isso mesmo, Luiz?
Né, quem dera ser a maior, não somos a maior ainda, mas sim, ouça a Bom Som Web Rádio, tem Unidos na Bom Som, né, do Podcasts Unidos, todas as terças-feiras, Sim. ao vivo, às 10 horas da noite, estava lembrando aqui o horário. Tem podcast todas as quartas, antes ou depois do jogo, né? Isso. E alguns outros podcasts coletivos. O meu podcast... Tá tocando Sex Personas agora lá. Isso, nesse momento tá tocando Sex Personas e 11 horas da noite começa ao vivo lá o Love Songs, que é um programa de músicas românticas, onde você entra lá, pede a sua música e dedica ao seu mozão. Olha só que coisa bonita. Então, Que gostoso. entre no nosso site lá, som.website.radio.br e escute meu podcast também, Bonitinhos Mais Ordinários. Faz um favor, escuta o meu podcast na minha rádio, toda terça-feira, todas as terças-feiras às 9 horas da noite. Então, ó, terça-feira é Bonitinhos Mais Ordinários, Unidos na Bom Som e depois Black Bom Sons. Então, emenda com a gente na terça, a gente faz transmissões de jogos também. É um projeto bem bacana, eu quero agradecer o convite para a live. Espero que tenha sido legal. Gostei bastante. E você já sabe, né, Guilherme? Me chame mais vezes. Eu adoro falar mal de professor, né? Tô no trabalho ainda aqui, pra vocês perceberem. A gente tá vendo o escritório aí atrás. Então é isso. Um bichinho, mano. Coitado. Valeu, Luiz. Brigadão, viu? E agora ele, Felipe, o cara mais rico de Brasília, de acordo com o Eu não moro em Brasília, cara. Enfim, o meu projeto Fuleiros Pop tá aí há 2 anos, lançando episódios semanais. A gente trata não só de cultura pop, a gente trata literalmente não só sobre tudo. A gente gosta de trazer sempre situações do cotidiano e situações mais variadas dentro do escopo. Por exemplo, a gente pega o filme, sei lá, do Coringa, a gente fala quais são os males da falta de tratamento para aquele ser e tudo mais. Então a gente sempre abarca de uma forma mais social também todos os assuntos. Lógico que tem os besterol, tem muito cinema nacional, inclusive com os atores da maior parte dos filmes nacionais. A gente tem aí podcast com o pessoal de Bacurau, a gente recentemente, próximo casts aí tem até sobre Baixo das Bestas. A gente sempre tá sempre nesse circuito nacional de cinema, trazendo para nosso público, né, para os nossos ouvintes e para quem nos segue há mais tempo, essa cultura toda nossa brasileira em si, ainda mais que nós do Fuleiros, um é do Maranhão, outro mora em Goiânia, um em São Paulo, em Curitiba, todo mundo é bem regionalizado, então tem essa diferença de sotaque, de cultura, de tema, de filmologia, de sociedade mesmo. Então, para a gente sempre foi muito importante isso. Então, para seguir a gente, é muito fácil, é Fuleiros Pop mesmo, @Fuleiros Pop no Twitter, no Instagram, tem o nosso site aí, né, www.fuleirospop.com.br, é bem simples, e você acha lá nosso padrinho, acha lá todos esses podcasts, vai rir muito com as nossas vitrines, que sempre tem uma coisa ou outra muito engraçada, que a gente sempre coloca com a cultura interna, o meu rosto, de todo mundo que participa. É esse site? Fuleiros Pop? Exatamente esse site. Muito então bonitão. A gente sempre tá aí, inclusive esse aí é o 87, é o Jairo ali no 67, 87. Bonitão, hein? O Jairo ali. Todo responsivo o site, postando. Então a gente sempre tenta trazer todos esses temas e tudo mais. Então, tipo, tem texto, né? Tem nossa parte de redação, tem um texto ali que o Guilherme acabou de passar, tem todos os nossos casts, tem especiais. Então tem de tudo, a gente já tá indo para nossa reta do 100, então o que você precisar, muito provavelmente a gente já deve ter falado em algum episódio, é só dar uma procurada aí, tem no Spotify, tem na maioria dos agregadores, e quando a gente chegar no episódio 100 agora, a gente vai fazer mais um sorteio dentro do nosso Instagram, então esperem, a gente já tá aí no 92, e a gente sempre tá fazendo parcerias, esse aí, por exemplo, o 91 do Farol, tem o pessoal da Horrorizados Podcast, da Demonique, que comentou até aqui na nossa live, ela participa desse podcast dela, então a gente sempre participou também da live de terça aqui, nossa. É maravilhosa, então tem tudo aí explicadinho, tudo bonitinho, tá certinho para vocês, inclusive para seguir os convidados, tem os arrobas, como vocês podem ver, tá tudo certinho aí, então é só aproveitar. Inclusive também, na nossa página inicial, tem a nossa própria HQ nossa de cultura interna e tudo mais, é só procurar lá, a gente já tem 2 volumes, os personagens são as pessoas do podcast, o volume 3 dela vai lançar. Que massa!
A gente já teve muito trabalho nisso aí, ó. O Fuleiro, o Default e o Batalha do Web Hater, a gente tem aí disponível para você baixar gratuitamente no formato que você quiser, PDF, imagem, tá tudo bem tranquilo aí para você. Bacaníssima demais, mano. Parabéns pelo trabalho, aliás. É muito trabalho. E tudo produzido pelo Fred. O Fred que faz a vitrine, faz essas coisas, mexe com o site. Um beijão por ele, porque ele é o cara que mais trabalha nesse podcast. Tá certo. Pede aumento, Fred. Pede aumento. Coitado. Fred, como tá no teu passe, Fred? Responde aí. Aí ele vai chegar com aumento de serviço aí. Bom, vamos então encerrando por aqui. O Luiz já teve que sair, porque ele teve que ir para casa dele, como ele estava falando, ele estava ainda no trabalho. Então ele teve que ir para casa já, mas agradecer ele por ter participado aqui, agradecer novamente o Felipe, o Vitor e o Jonathan, o Gabriel que entrou aí também na live, todo mundo que comentou, muito bom, muito obrigado, pessoal. A gente volta na semana que vem. Então, para você que gostou, vem aqui embaixo, ó, embaixo aqui da live, tem um botão seguir, que é um coraçãozinho bonitinho. Quem que não gosta de coração, dá um cliquezinho ali, segue a gente aqui na Twitch. E também esse episódio que foi feito aqui vai ser publicado no YouTube e logo vai sair em formato de podcast também na Podcasters Unidos, né? Então, a Podcasters Unidos estamos fazendo aí todo um trabalho para também transformar tudo em podcast, porque enquanto mais meios de formato a gente tiver, mais ainda a gente vai agregar e vai conseguir mais pessoas para a nossa rede e, com certeza, muito mais conteúdo. Para você que gostou de mim também, de todas as bobagens que eu falei aqui, vai seguir lá no @podpacast e também tem um projeto com o Gabriel, que estava aqui na live, que é o Talking About Lost, gente, para você que gosta de Lost, a melhor série de todos os tempos. Vá seguir a gente também, que a gente tem um @Talking About Lost lá, que a gente fazendo toda a série. E para você que gostou, tá caindo de paraquedas aqui na live, vá seguir também o @Podcasters Unidos também lá no Instagram, que tem todos os podcasters que participam aqui, todas as pessoas que comentaram na live também, a maioria delas participa do podcast, e eu tenho certeza que você vai encontrar muito conteúdo para todo o mundo e todos para calentar o ouvido de vocês. Bom, é isso aí, a gente se vê então na próxima semana, na nossa próxima sexta-feira, com o Sextou com os Unidos. Um grande abraço e tchau, pessoal. Valeu, galera. O Gabriel é todo. Palmeiras não tem mundial, só para lembrar. Palmeiras não tem mundial, Gabriel.